Até porque, embora eu seja professor, a minha área de formação é educação física. Eu sou pós-graduado em educação física infantil e técnico desportivo em 6 modalidades: basquete, vôlei, atletismo, natação, ginástica olímpica e futebol. E trabalhei em algumas dessas modalidades, mas sempre paralelo à comunicação. Mas esse é um assunto que lá na frente eu gostaria de abordar com vocês, até porque quando eu agradeço pelo tempo que vocês me dedicam a partir de agora, eu confesso a vocês que me emociono por um aspecto. Tempo não custa, tempo não tem preço, não se paga. Tempo tem valor. E os valores que vocês estão me dedicando ao pararem por alguns instantes em suas existências, em suas vidas, prestando atenção em algo que eu pretendo provocar e falar, é algo impagável. Eu não tenho como pagá-los por isso, a não ser antecipando essa emoção e essa gratidão, justamente porque cada um de vocês deixou uma série de afazeres, outros compromissos que talvez pudessem lhes, entre aspas, render. Não estou falando em termos financeiros, não estou falando em lucro, a não ser o chamado lucro ético, mas que vocês poderiam talvez aproveitar melhor esse tempo de hora em diante para me ouvir de alguma forma. Então, eu tenho que lhes dizer muito obrigado, grato, mas de coração, e eu espero, de alguma forma, retribuir um pouquinho exatamente dessa disponibilidade de vocês. Quero propor também o seguinte: vou falar um pouco sobre tempo, sobre o valor do tempo. Não me passou pela cabeça tentar, de uma maneira relativamente pedagógica, ensinar-lhes alguma coisa sobre como aproveitar melhor o tempo de vocês, do ponto de vista pessoal e profissional, porque vocês são especialistas na área. Vocês, mais do que eu, certamente vivenciam no dia a dia de cada uma das empresas onde vocês trabalham problemas que se transformam em cases pela solução e que, naturalmente, preparam vocês para novos e novos problemas. Então, a minha intenção aqui é trazer algumas ideias relacionadas ao valor do tempo. Tempo não tem preço, tempo tem valor. E, a partir de um momento, talvez meia hora, 40 minutos, eu gostaria de lhes propor um bate-papo absolutamente aberto, com algumas curiosidades que, porventura, vocês tenham nessa área ou na minha área de atuação, nas comunicações, rádio, TV, digital. Enfim, eu gostaria que nós pudéssemos aproveitar o tempo de uma maneira objetiva, também atendendo um pouco a expectativa de vocês. E não simplesmente recebendo uma palestra que eu preparei com muito carinho, evidente, mas que parte da minha visão em relação à expectativa que vocês possam ter ou que eu pense que vocês têm. Então, vamos lá. Eu vou pedir para a Amanda colocar na tela a primeira telinha, por favor, porque eu vou lembrar o seguinte. Eu acho que todo mundo está observando o que está escrito aí, e qualquer coisa, por favor, me digam, até para que eu possa solicitar, se for o caso, a Amanda uma nova abertura. Mas o que eu quero lhes dizer é o seguinte: esta frase que está na tela é de Fernando Teixeira de Andrade, é um paulista nascido em 1946 em Ribeirão Preto, que faleceu com 61 anos, vítima de um câncer em 2008, é filho de uma professora com um advogado, casado, pai de 3 filhos, e embora a doença tenha lhe proporcionado muitas dores, como bom professor que era, ele deu aula até a tarde do seu último dia de vida. Ele morreu à noite. À tarde, ele deu aula. Formado em Direito, ele nunca advogou. Era autodidata em literatura e, durante 30 anos, deu aula no Cursinho Objetivo, em São Paulo. Vocês conhecem. Os alunos diziam que ele sabia decor uma série de versos inteiros de muitos livros importantes.
Ele é autor de muitas frases que rolam na internet, quase sempre sem lhe dar o devido crédito. Por isso, eu faço esse introito agradecendo muito a Fernando Teixeira de Andrade. Aliás, essa frase que está na tela é atribuída a Fernando Pessoa. Não que Fernando Pessoa não tivesse competência para escrevê-la, mas não é do Fernando Pessoa. Essa frase é de um outro Fernando. Fernando Teixeira de Andrade, paulista. E ele diz o seguinte: há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas que já têm a forma do nosso corpo e esquecer os nossos caminhos. Aqueles caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. Porque é tempo de travessia. E se não ousarmos fazê-la, a travessia, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Como eu disse, longe de pretender orientá-los num programa de administração do tempo, muito embora a gente vá falar um pouco sobre isso, o que eu pretendo é provocá-los a todos, convidando a pensarmos um pouquinho sobre o que entendemos como nossa vida e como compreendemos o nosso tempo na vida. Mas antes de falar sobre o tempo propriamente dito, eu gostaria de falar do que nós estamos fazendo com o nosso tempo. É imprescindível, diariamente, fazermos uma autoanálise sobre quais pensamentos estão rondando a nossa mente, quais são as nossas atitudes diárias e, principalmente, o que é que a gente anda falando por aí. Quando nós emitimos uma frase, um pensamento, ou verbalizamos palavras, palavra tem poder, palavra é muito forte. Estamos manuseando energias que redundam em algum desfecho que vai ser bom, ruim ou neutro. É óbvio, é óbvio. Entretanto, infelizmente, muitas vezes, ou na maioria delas, em alguns casos, com algumas pessoas, são de ordem negativa e que, por suas vezes, retornarão para a origem, visto que nós colhemos o produto do que plantamos. A gente coloca a semente e lá na frente, meu querido, minha querida, a colheita é a volta do que plantamos. Nós podemos até escolher o que plantar, mas colher não escolhemos, não. Não é compulsório o que vamos colher. Colheremos o que plantarmos. A justiça divina nada tem de humana. O devedor é convidado a pagar e sem desculpas, ou seja, os problemas chegam nas nossas vidas sem nos perguntar se nós queremos ou não. Meus amigos, os pensamentos e as palavras que são emitidos por cada um de nós, para o destino que queremos, vão impregnadas de energias boas ou más, modificando uma situação para melhor ou para pior. Vocês talvez já tenham ouvido falar em neutrinos. Eu preciso citar um livro e vou pedir que a Amanda coloque esse livro aí na tela, por favor. Nem num único fim de semana eu devorei as 235 páginas desse livro que eu aconselho... Seu Mário, que eu... Oba! Desculpa aí a interrupção, mas desde o início, se o senhor observar no chat, ninguém de nós está conseguindo ver a sua apresentação. Nem a primeira frase, ela não apareceu, nós não conseguimos enxergar. O entendimento, eu diria que não ficou total pelo fato Perfeito. de enxergar. E agora também, acho que o pessoal pode compartilhar aí da informação, mas não está visível para nós. É Derli que está falando? Isso, desculpa. É Derli? Ô, Derli. Eu havia combinado com a Amanda de colocar a tela no momento em que eu falasse. Eu não sei se há algum problema, se a Amanda puder me ajudar, me orientar. Nós retomaremos o começo da coisa, embora a frase eu tenha dito. E era basicamente uma única frase, a frase do Fernando. O que é que vocês me dizem? Amanda pode nos orientar? Está desconfigurado para ver na tela, pelo que o Leandro está colocando aqui. Não está aparecendo a imagem corretamente. Bom, vamos fazer o seguinte, esqueçam a tela, vamos partir para a nossa conversa. Se vocês não se importarem,
Agora está ok. Agora está ok? Ah, agora sim, está aqui. Então, podes retornar à frase inicial, por favor, Amanda? É possível? Vamos ver se ficou boa. Deixa eu ver se ela retorna. É porque a frase inicial praticamente vai reunir, por antecipação, tudo aquilo que a gente vai conversar na sequência. Há condições de colocá-la, Amanda? Vamos ver se entra. Não, mas tudo bem. Podemos partir daí, porque a primeira frase, se vocês quiserem, eu posso repetir. Aí está, até que enfim. Então tá, então vamos lá. Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, esquecer os nossos caminhos, os caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares, porque esse é o tempo da travessia. E se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Fernando Teixeira de Andrade, esse professor paulista que eu lhes disse que nasceu em Ribeirão Preto e que tem uma série de frases interessantes. Ele que deu aula por 30 anos no curso Objetivo em São Paulo, era autodidata em literatura, por incrível que pareça. Na verdade, ele era advogado, não trabalhou na área. E o que ele nos diz aqui é justamente a proposta que eu lhes faço por antecipação. Está na hora da gente abandonar as roupas usadas que já têm a forma do nosso corpo. Lê essa frase. Esquecer os caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. Porque se não mudarmos a nossa rota, chegaremos sempre aos mesmos lugares. É tempo de uma travessia. E uma travessia é uma pergunta que faremos para nós mesmos na sequência daquilo que eu pretendo conversar com cada um de vocês. E por isso eu cheguei ao livro, que é o primeiro livro que eu vou lhes dedicar. Mandei aqui para a Tati. Há um áudio aberto, mas sem problema. Na minha parte, sem problema. Não, esse aí não. Volta para mim no Quem se atreve a ter certeza. Antes, mais um. Depois disso. Não. Ok. É aquele livro de capa amarelinha, que é de um casal sui generis. Os Andretas. Ele é professor, doutor em física quântica pela PUC de Campinas. E ela, aí está. E ela, a Maria de Lourdes, é advogada. E eles misturaram a filosofia com a realidade quântica. É um livro que, inclusive, talvez vocês não encontrem em livrarias facilmente, porque saíram 2 edições e ele se esgotou rapidamente quando perceberam do que se tratava. Dr. Pedro Andretta e Maria de Lourdes Andretta. São 2 ex-agricultores, eu não sei se do oeste do Paraná ou do oeste de Santa Catarina, que se conheciam na juventude. Os pais entendiam que ambos deveriam seguir a carreira religiosa, foram para seminário e, na hora de se ordenar, os 2 decidiram agradecer o carinho que receberam, saíram do seminário, se reencontraram e se casaram. E foram estudar a física quântica à luz da filosofia. Meus amigos, esse livro é muito interessante porque ele nos traz algumas ideias. Bom, encantou-me a ideia do livro de que nós somos seres humanos e que somos emissores de neutrino, para começo de conversa. Porque é uma partícula componente da matéria que nós podemos enviar continuamente, parte de nós mesmos, para todos os lugares do universo. É como se estivéssemos mandando pequenos recadinhos para o universo. Diariamente estamos fazendo isso. O neutrino é um dos constituintes do modelo padrão de átomo. São as partículas que formam os átomos. Eu sei que, aparentemente, vou chamar, em vez de falar de tempo, você vem me falar de física quântica. É que o neutrino ainda não tem uma função completamente compreendida e dominada pela ciência. Por isso, os estudos que se dedicam aos neutrinos têm merecido uma atenção muito especial por parte da mídia científica. Os neutrinos parecem ser viajantes errantes da nossa realidade. Eles já existiam no início, lá na grande explosão do Big Bang, e desde essa época eles continuam sendo criados e viajando por todas as partes do universo. E mais, alguns resultados experimentais mostram que parece existir uma estreita relação entre essas partículas e suas origens.
Mesmo que elas se encontrem fisicamente separadas, essa conexão parece existir. E se isso também for comprovado, e eles estão quase comprovando, se o nosso universo for realmente não local, com fatores ainda desconhecidos da ciência, cada neutrino mantém a conexão com a sua origem. Então, ele deve manter, pelo menos, algumas das características de onde ele foi originado. Nesse caso, os neutrinos que nós, seres humanos, e cada um de nós produz neutrinos a todo instante e os envia pelo universo afora, né? Na medida em que o nosso organismo produz, ele está levando a nossa marca e pode estar fazendo a nossa interação com o universo. Ele pode estar levando a nossa mensagem, mostrando a nossa existência, o que somos, do mesmo modo que a luz das estrelas nos faz tomar conhecimento da sua existência. Muitas estrelas que nós, entre aspas, vemos no céu, já não existem mais, porque a luz demorou a chegar. Mas quando a luz chega, você imagina que ela existe e ela já não existe. É como se fosse um neutrino nos avisando. E os autores que discutem isso, meus queridos, completam esse poético, mágico e encantado raciocínio. Como sabemos atualmente que os neutrinos viajam pelo universo em velocidades próximas da luz, ou seja, 300 mil quilômetros por segundo, é possível que os neutrinos que todos nós estamos emitindo agora, em 2 minutos, cheguem à Lua. Em pouco mais de 8 minutos, passem pelo Sol. Os que nós emitimos há mais ou menos 4 anos estão passando pelas estrelas da constelação Alfa Centauro e por aí afora, e vão muito mais longe. Ainda que a nossa vida seja curta, os neutrinos que emitimos continuamente continuam a sua jornada após a nossa morte. É a ideia das estrelas. A gente vê a luz, imagina que há alguma coisa, não existe mais nada, mas a luz ainda permanece mandando a mensagem. Amor. E aí nós podemos nos perguntar, se os neutrinos que emitimos tiverem mesmo a nossa marca, se estiverem carregados de uma energia pessoal da qual a ciência ainda não tomou conhecimento, que mensagem nós estaríamos mandando para o universo hoje, no nosso tempo? Esse livro me ajudou a compreender um pouquinho mais como o tempo é visto e proposto pela física quântica. Para começo de conversa, nós estaremos falando muito aqui sobre esse tempo aqui, ó. O tempo do relógio, o tempo cronológico, o tempo que foi criado, inventado pelo homem para facilitar os horários de encontro, o plano de trabalho e tudo mais, que é o horário dos segundos, minutos e horas e por aí afora. Segundo o livro, o tempo só existe na física quântica se houver espaço. Só existe tempo se houver espaço, porque o espaço passa a ser a referência do tempo. Por exemplo, eu demoro 8 a 10 minutos diariamente quando eu subia, porque há praticamente 4, 5, 6 meses eu não saio de casa. Mas quando eu saía daqui para ir para a TV no Morro da Cruz, em Florianópolis, eu demorava cerca de 8 a 12 minutos no máximo para sair da minha casa e chegar ao Morro da Cruz. Então, esse tempo de 8 a 12 minutos estava relacionado com o espaço que eu percorria. E o espaço que eu percorria tem pontos de referência. Eu saio daqui, pego a João Pio Duarte ali em cima, passo em frente ao Horto Florestal, chego na esquina do Dona Benta, que é o começo da Beira-Mar, cruzo a universidade, chego na Igrejinha da Trindade, faço a curva, passo em frente à Reitoria número 2, entro à direita ao lado do Hotel Slaviero, subo o Morro da Cruz pela Serrinha e chego à RBS antiga, hoje NSC. Os tempos. Aí vocês vão me dizer, mas o que tem a ver isso com as coisas? Na medida em que eu faço isso, eu vou automatizando esses pontos de passagem. E na medida em que eu automatizo os pontos de passagens que são referências, eu juro que eu perco a noção do tempo. Tem dia que eu chego no Morro da Cruz, desço, ou paro o carro no estacionamento e fico pensando, por onde eu vim?
É tão automático na minha vida sair de casa e chegar ao Morro da Cruz que eu perco os pontos de referência do espaço que me dão a noção do tempo que eu vivi. Foram 8, 10 minutos da minha vida que eu não vivi, que eu não sei onde foram. Porque eu saí de casa, cheguei ao Morro da Cruz, parei o carro no estacionamento e fiquei pensando comigo mesmo, ora, mas por onde eu vim hoje? Já aconteceu com vocês de irem para o centro da cidade, estacionarem o carro num determinado ponto e irem procurar esse carro num outro ponto em que deixaram anteontem ou ontem? Então percebam como esse tempo é algo maravilhoso, mas é algo digno de ser raciocinado e pensado. A concepção de tempo que nós temos se traduz em nossa mente em centímetros, quilômetros, metros e por aí afora. Não, Maria, segundos, hora, é minutos, não. É centímetros, é metros e é quilômetros. Se não houver espaço, não haverá tempo. E o livro, inclusive, vai propor, logo no comecinho, uma brincadeira séria. Se você pudesse estabelecer, pegar uma bola de bilhar leitosa, branca, com uma parede de 1 palmo de espessura no máximo, ou seja, uma bola de bilhar leitosa, branca, sem nenhum vínculo, sem nenhuma janela, sem nenhuma porta, oca, e você estivesse dentro dessa bola de bilhar, que teria o tamanho, por exemplo, da sua sala, e ela estivesse no deserto do Atacama, lisinho para todos os lados, e você começasse a caminhar dentro dessa bola, ela simplesmente iria girar para o lado que você fosse. E você estaria sempre no mesmo plano. E você não teria nenhuma referência para olhar. Tudo branco. É o quarto branco do Big Brother que eles brincam. É justamente isso. É para deixar as pessoas sem referência. Em pouco tempo, você perderia a noção de tempo. Em pouco tempo. Em um dia, talvez, você ainda mantivesse a chamada noção do tempo biológico, pelo número de batidas do seu coração em relação a quantos minutos e por aí afora. Mas em muito pouco tempo, você iria endoidar, porque a noção de tempo iria para o espaço, porque você não teria o espaço para referenciar. Bom, é chegada a hora de a gente repensar a nossa existência a partir de tudo isso que eu estou falando. Ah, Mário, mas é muita teoria. Eu sei, me perdoem, mas eu precisaria dizer isso para vocês, porque eu vou voltar à frase do Fernando Teixeira de Andrade e peço para a Amanda colocar, se for possível, no ar. Meus amigos, o Fernando de Andrade diz exatamente o quê? Aí nós estamos com Quem se Atreve a Ter Certeza, que é um livro que eu gostaria muito que vocês lessem. Se não encontrarem em livraria em Jaraguá, peçam no estantevirtual.com.br. estantevirtual.com.br. Ali vocês têm uma relação de todos os sebos do Brasil. Todos os sebos. Com o preço de cada livro que vocês quiserem e mais frete. E é uma facilidade incrível para encontrar livros mais antigos. Eu não sei se vai ter condições de retornar o que eu lhe pedi. Então, vamos lá. Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, aquelas que já têm a forma do nosso corpo, esquecer os nossos caminhos, aqueles que nos levam sempre aos mesmos lugares, porque é o tempo da travessia. E se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Eu queria lhe falar de um outro livro. E esse livro tem uma história muito interessante. Eu não sei se nós conseguimos sair dessa tela. Podemos até voltar à tela original. Eu preciso de um retorno. Eu não sei se vocês continuam me ouvindo. Agora sim, ok. Então tá. Então eu vou ver se vocês conseguem olhar aqui. Ó. Esse livro chama-se O Poder do Agora. O Poder do Agora. Provavelmente muitos de vocês já leram. É de Eckhart Tolle. Ele ficou em primeiro lugar na lista do New York Times por muitos anos. Curiosamente, essa edição que eu tenho, o livro é de 1948,
A edição é de 2002. A minha história com esse livro é interessante. Eu fazia o Jornal do Almoço um dia e recebi uma ligação ao final do jornal. Isso faz mais ou menos uns 10 anos. Uma senhora hospitalizada no Caridade, aqui em Florianópolis, com câncer, já em estado terminal, só me conhecia pela TV, identificou-se. Meu nome é Maria Helena, eu sou esposa de um militar que também se dizia meu fã, e eu gostaria muito que você viesse fazer uma visita para mim. Eu estou com câncer em estado praticamente terminal. Eu nunca tinha recebido um convite assim. E eu fui naquela mesma tarde, saí da TV e fui até lá. Não teria como não ir. Essa senhora me transmitiu uma paz, mas uma paz, como se ela estivesse vivendo, como se ela estivesse vivendo agora e só agora. E era exatamente isso que ela queria me passar. Ela me disse assim, eu queria que você levasse esse livro de presente, que eu já li umas 2, 3 vezes. E eu não sei por que motivo esse livro cruzou a minha vida a partir de então, pelo menos umas 4 ou 5 vezes. E o que diz o poder do agora? Infelizmente, ela faleceu 2 semanas depois. Eu voltei ao Hospital de Caridade para visitá-la mais uma vez e perguntei a ela exatamente por que ela me presenteava com esse livro. Há, inclusive, uma pequena dedicatória. Eu já conhecia aquela senhora, eu não sei de que vida, nem de quando, nem onde, talvez de outras vidas. O livro estava na pequena cômoda do apartamento, era esse livro, O Poder de Agora. Ele já cruzou meu caminho, como eu disse algumas vezes, e ele traz a seguinte proposta, que se misturou com a ideia que eu encontrei do livro do Zandretta, que é o Quem se atreve a ter certeza. Ele fala do fim da ilusão do tempo. É praticamente impossível deixarmos de nos identificar com a mente, com a ideia de tempo que temos aqui na cabeça, tempo cronológico, principalmente quando a gente sabe que foi Santos Dumont quem inventou o relógio de pulso, por exemplo. É brincadeira, mas é uma curiosidade brasileira. O tempo e a mente são inseparáveis, é difícil a gente conseguir afastar um do outro. Se você tirar o tempo da mente, ele para, a menos que você escolha utilizá-lo. E aí é que eu queria começar a provocar vocês. Estar identificado só com a mente, com esse tempo de mente, é estar preso a ele, preso ao tempo. E a compulsão para vivermos quase exclusivamente através da memória, passado, ou da antecipação, futuro, é que é perigoso. Isso cria uma preocupação infinita com o passado e com o futuro, e até uma relutância em respeitar o momento presente, o agora, e permitir que ele aconteça da melhor forma possível. Nós todos temos uma certa compulsão pelo passado e certamente uma ansiedade pelo futuro. Só que é o seguinte, o passado nos dá uma identidade. Tudo que nós fizemos até hoje e guardado na memória reforça a nossa identidade. Eu sou o que sou porque eu me construí a partir dele. E o futuro contém uma espécie de promessa de sucesso, de salvação, de realização. Mas se você parar para pensar, ambos são ilusões do tempo. O passado e o futuro. A única coisa que existe na vida de cada um de nós é agora. É esse exato momento que nós estamos vivendo. Aliás, o tempo não tem nada de precioso porque é uma ilusão. Aquilo que nós achamos ser precioso não é o tempo, não, mas é um ponto que está fora dele. É justamente o agora. O agora está fora do tempo. É esse momento que estamos vivenciando. Por isso eu lhes agradeci demais, emocionadamente, lá atrás, quando eu lhes disse que vocês estavam me oferecendo
parte preciosíssima de suas vidas, que é o agora de cada um de vocês. Isso é realmente precioso. Quanto mais nos concentramos no tempo passado ou futuro, muitas vezes perdemos o agora. O agora é a coisa mais importante que existe, meus queridos. E por que esse agora é o mais importante? Primeiramente, porque é a única coisa, como eu disse, é o tudo que existe. O tudo que existe é o agora, nesse exato momento. O eterno presente é o espaço dentro do qual se desenvolve toda a nossa vida. É o único fator que permanece constante. Quando você chegar no futuro, não vai ser futuro, vai ser agora. Se você conseguir voltar ao passado com a memória, você não está no passado, você está lembrando de coisas de lá, agora. Portanto, o eterno espaço, o eterno presente que nós temos, é esse espaço dentro do qual se desenvolve toda a nossa vida e é o único fator que permanece constante. A vida é agora. Nunca houve uma época em que a nossa vida não fosse agora e nem haverá. Eu sei que, quando eu disse lá atrás, deixa um pouquinho a mente de lado, esquece o relógio e pense exclusivamente na ilusão que é o tempo. Em segundo lugar, o Eckhart propõe: o agora é o único ponto que pode nos conduzir para além das fronteiras limitadas da nossa mente. O momento presente é o único ponto que pode nos conduzir para além das fronteiras limitadas da nossa mente. É o único ponto de acesso para uma área atemporal e amorfa do ser. É como se eu lhes dissesse que não existe fora do agora. O passado e o futuro são tão reais quanto o presente. Afinal, o passado determina quem somos e de que forma nós agimos hoje. Os nossos objetivos futuros determinam as atitudes que nós tomamos no presente. Se vocês ainda não conseguiram captar a essência do que o poder do agora diz, porque está tentando entender mentalmente, não vai dar. A mente não vai entender essa proposta. Só você pode. Se você se desmembrar um pouquinho do tempo e fechar os olhos e vivenciar o agora, esse exato momento que estamos vivendo. Você alguma vez vivenciou, realizou, pensou, sentiu alguma coisa fora desse momento, do agora? Você acha que vai conseguir pensar ou vivenciar algo assim algum dia? É possível alguma coisa acontecer ou ser fora do agora? A resposta me parece óbvia, não é mesmo? Nada jamais aconteceu no passado, porque o passado, quando aconteceu, era agora, lá atrás. E ele já foi, não existe mais. Nada jamais irá acontecer no futuro, porque acontecerá no agora, quando você chegar lá. Então, o que nós consideramos como passado é um traço de memória armazenado na mente de um agora anterior. Quando lembramos do passado, nós reativamos esse traço de memória e fazemos isso no momento presente, portanto, agora. E o futuro é um agora imaginado, é uma projeção da mente. Por que a gente fala assim? Não fique preocupado. Preocupação, o que é? É uma ocupação antecipada de algo que, inclusive, poderá não vir a ser, porque ainda não é, está no futuro. Obviamente, passado e futuro não têm realidade própria mais, ou ainda. Do mesmo modo como a Lua não tem luz própria, refletindo a luz do Sol, passado e futuro são apenas um reflexo pálido da luz do poder da realidade do presente que nós vivemos. A essência dessas afirmações dificilmente será compreendida exclusivamente pela mente. Então, por favor, feche os olhos, viva esse momento, porque é a chave para a dimensão espiritual e para a compreensão do seu momento presente, do seu agora.
Se você entrar num templo religioso, veja que legal que é isso. Você vai a uma igreja e você vai ouvir passagens do Evangelho e vai ouvir mais ou menos algo assim: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Ou então, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. A profundidade e a natureza radical desses ensinamentos, que são ditos na maior parte dos templos religiosos, não são reconhecidas. Parece que ninguém percebe que os ensinamentos foram formulados para serem vividos no agora e, dessa forma, provocarem uma profunda transformação interior. Toda a essência do Zen consiste em caminhar sobre o fio de navalha desse momento presente. No agora, a ausência do tempo, todos os nossos problemas se dissolvem. Vocês já devem ter sofrido muito, preocupados com algo que não aconteceu. E aí, o que é que você fez? Você perdeu o seu agora e não conseguiu construir o seu agora do futuro, porque simplesmente ele não aconteceu. Eu vou lhes dizer também que a participação desse livro na minha vida me deu a ideia resumida em belas palavras do próprio mestre, ao dizer que o que impede a luz de nos alcançar é o tempo. Não há maior obstáculo para Deus do que o tempo, quando ele diz de você buscar a luz e alcançá-la. Meus amigos, eu espero de algum modo ter mexido um pouquinho com a cabeça de vocês e estimulado a buscar tanto quem se atreve a ter certeza como o poder do agora, como livros que tentam fazê-los fugir da mente tradicional, como livros que tentam lhes provocar a fazer uma travessia em suas vidas e em suas formas de viver, valorizando esse tempo presente, que é uma ilusão passado-futuro, porque só existe o momento presente em nossas vidas. E vou entrar em algo mais palpável. Provavelmente vocês já saibam. Eu nasci num circo. Meus pais tinham uma dupla sertaneja do puro caipira em São Paulo e comandavam um programa de auditório na Rádio Bandeirantes, denominado Na Serra da Mantiqueira. Isso aconteceu durante as décadas de 40 e 50 do último século do milênio passado. Não aconteceu lá naquela época, aconteceu no agora daquela época. Para não dependerem de outros empresários e terem sua própria casa de espetáculos, eles compraram um circo-teatro e o armavam na periferia da capital. Era o circo-teatro Motinha e Inhafia. Motinha, meu pai, Inhafia, a minha mãe. Inhafia porque ela foi para São Paulo levada por um primo chamado Inhopai, autor do Beijinho Doce, vocês devem ter ouvido, com as primas da minha mãe e do Inhopai, as irmãs Galvão. E beijinho doce que ela tem. O circo Motinha Inhafia armava nos vários bairros da capital de São Paulo. Em 1952 eu nasci. Eu nasci em meados do último século do milênio passado. Se nós tomarmos a linha do tempo tradicional, aquela que a gente tem na mente. Eu nasci no passado, mas existo no agora, existo hoje. E é exatamente isso que eu tentei lhes dizer até agora. É possível de muitos de vocês também tenham nascido no último século do milênio passado, e certamente, se o fizeram, estarão vivos no agora. Vocês existem hoje, portanto, existem no agora. E talvez nunca tenham pensado nesses termos. E aqui eu queria começar a falar desse tempo todo, inclusive do que nós tratamos como tempo. O tempo é inexorável. Inexorável. Inexorável é um adjetivo de dois gêneros que significa que não cede, que não se abala diante de súplicas e rogos, que é inflexível, que é implacável. É o mesmo que, por exemplo, uma lei ou regra inexorável, cujo valor, severidade, não pode ser amenizada. Nem o Márcio, não é, o nosso do Supremo, conseguiria dar um habeas corpus para uma lei que seja inexorável.
Portanto, regra número 1, o tempo é inexorável. É o agora, é esse o momento. Regra número 2, o tempo é o único bem que todos nós temos que só pode ser usado. É um bem que só pode ser utilizado, usado. O tempo, como produto, não pode ser trocado, substituído, comprado ou vendido como produto. Você não encontra na gôndola dos supermercados 1 quilo de tempo para comprar. Ou 3 horas e meia num vidro, não dá. Você não vai achar, nem no Mercado Livre ou preço da internet. O tempo, teoricamente, passa e não volta. Mas, na verdade, não é o tempo que está passando, somos nós. O tempo está aqui só, ele existe, é o agora. Regra número 3. Você sabe o que todas as pessoas bem-sucedidas, trabalhadoras, ricas, equilibradas e felizes têm em comum com você, com todos nós? O tempo. Exatamente. As pessoas que a gente olha, bate o olho e diz, poxa, essa pessoa é bem-sucedida, trabalhadora, rica, equilibrada, feliz, centrada, tem paz, transmite isso. O que ela tem em comum com todos nós e com todas as pessoas que não são bem-sucedidas, que não são ricas, que não são equilibradas e felizes? O tempo é exatamente a mesma quantidade. Se nós tomarmos como referência o tempo cronológico criado pelo homem, eu vou reduzir para um único dia. São 86.400 segundos, 1.440 minutos ou 24 horas, todos os dias do agora de cada um de nós. Todos nós temos esse mesmo manancial dito de tempo. O que as pessoas bem-sucedidas, ricas, equilibradas, felizes fazem de diferente, certamente é uma forma eficaz de usar cada um desses segundos, minutos, horas, para fazer aquilo que lhes compete. Para entender o significado do tempo, não como produto, mas sim como valor, imagine se fosse dinheiro. Imagine que todos os dias você tivesse na tua conta bancária R$ 86.400 para gastar como quisesse. Mas você só poderia gastar esses R$ 86.400 durante aquelas próximas 24 horas. Quando chegasse a 0 hora, se sobrou dinheiro ou se faltou, zera novamente. Entra outra vez na sua conta 86.400 para você poder gastar só nas próximas 24 horas. O que você faria se fosse o caso? Se você não pudesse acumular de um dia para o outro nenhum tostão. Eu tenho certeza que você faria o possível para usar muito bem cada um desses centavos e desses reais antes que terminasse o dia. Então, por que você faz o inverso disso com o tempo que lhe é dado diariamente? Ou, pelo menos, você nunca deve ter pensado nisso. Pensa bem, se você tem 86.400 segundos, 1.440 minutos, e amanhã você não vai tê-los mais, porque a 0 hora de hoje, a conta fechou, vai começar tudo outra vez, mas use muito bem cada segundo que você puder aproveitar. Na correria do dia a dia, muitas vezes, nós nem percebemos a importância de cada segundo, de cada minuto, de cada hora. E eu digo, para nos tornarmos pessoas melhores, mais inteligentes, mais conscientes do quanto a nossa vida é preciosa. Eu diria que é comum pessoas desperdiçarem o seu tempo e até vidas inteiras sem demandar nenhum aprendizado, sem buscar uma palavra nova por dia no dicionário, sem discutir com um companheiro ou com um colega uma nova ideia que, junto à ideia dele, poderá transformar numa terceira ideia que ninguém pensou ainda. Quanto tempo perdido, gasto e zerado à meia-noite para o dia seguinte? Quantos erros já foram cometidos sem a mínima consciência da preciosidade do tempo que está à nossa disposição gratuitamente? Gratuitamente.
Para entender o valor de um ano, vai conversar com um aluninho que perdeu o ano, repetiu. Meu Deus, quantos de vocês repetiram um ano escolar e tiveram que fazer tudo de novo? Para entender o valor de um mês, pergunte para uma mamãe cujo bebê nasceu prematuro. Para entender o valor de uma semana, busque um editor de uma revista semanal ou de um jornal semanal aí em Jaraguá. Pergunta para ele o valor de uma semana para poder colocar nas bancas, no fim daquela semana, o seu produto. Para você entender o valor de uma hora, pergunte a dois namorados que esperam um dia todinho para se encontrar até chegar naquela hora da noite. Valor de um minuto? Converse com alguém que acabou de perder o ônibus. Rapaz, bobeei. Um minutinho eu tinha pego o ônibus. Um segundo, troque ideia com alguém que tenha acabado de evitar um acidente. Afastei, passou o caminhão e não me atropelou, por exemplo. Um segundo de diferença eu teria morrido. Um milésimo de segundo, você quer saber o valor? Pergunta para o nadador que ganhou a medalha de prata nas últimas Olimpíadas nos 100 metros. Um milésimo foi a diferença. Quanto é que vale o seu tempo? Quanto vale o seu agora? O relógio está correndo, o cronológico. O tempo mental é esse que a gente vive. Aquele outro que eu gastei um precioso tempo de vocês para provocá-los a pensar diferente, a pensar de uma maneira nova, colocando uma nova roupa, fazendo novos roteiros em suas vidas para entender melhor o agora que vocês vivem. Tire o máximo proveito de cada segundo, minuto, hora, dia que passa. Dar desculpa, eu diria que é muito fácil e muito rápido, mas não é indolor, não, sabe? A não ser que você não esteja preocupado em aproveitar melhor a sua vida. Mas aí já é uma outra história. Para encaminharmos este fim de semana que está chegando em grande estilo, sexta, sábado e domingo, uma chacoalhada de leve com as principais desculpas dadas por aqueles que não querem ou dizem que não conseguem, por exemplo, se organizar para aproveitar melhor o tempo que têm. As pessoas desorganizadas e que vivem dando desculpas não fazem isso. Aliás, você conhece as principais desculpas dadas por pessoas desorganizadas no aproveitamento do tempo cronológico, que, na verdade, não deixa de ser o aproveitamento do seu agora, que vai ser sempre esse. Agora já não foi o futuro, já é o agora. E nesse momento já não é o segundo seguinte que eu estava esperando, já é o agora. Por isso eu disse lá no começo. Se houver condições, Amanda, colocar na tela, eu só queria destacar que eu puxei de um blog de uma menina chamada Thaís Godinho, que tem um blog voltado para a organização da vida e para a utilização do tempo. Vale uma visita no blog, ela tem um trabalho espetacular, Thaís Godinho. E ela listou 10 belas desculpas para quem não consegue se organizar ou não quer se organizar ou nunca parou para pensar e querer isso. Primeiro, não tenho tempo. É brincadeira, mas é verdade. Não consegue usar melhor o tempo porque diz que não tem tempo. Claro que tem, o tempo é o mesmo de todos nós. A clássica, encara a realidade, ninguém tem tempo. Qual é a diferença entre você e uma pessoa igualmente ocupada, mas que alcança os seus objetivos? Organização, meu querido. E organizar-se o que é? Basicamente, definir prioridades. Quando você diz que não tem tempo, na verdade o que você está dizendo é que determinado assunto não é prioridade na sua vida. Então você deixa ele de lado. Mas a maioria dos seres humanos possui sempre mais de uma prioridade na vida. Nem que seja somente ter uma boa saúde, por exemplo. Comece a organizar-se para definir as suas prioridades. O professor Mário Sérgio Cortella tem uma frase maravilhosa. Lá na frente eu vou dizer. Segunda boa desculpa que a Thaís Godinho relaciona. Eu sei me organizar, cara, mas depois de um tempo volta tudo ao normal. E aí, o que eu faço? Então você talvez não saiba se organizar. Você pensa que sabe. Mas arrumar o que está bagunçado durante algum tempo é uma coisa e organizar-se é outra. Se você tiver
organizado, teria encontrado uma solução verdadeira que não resultaria nessa bagunça toda depois. Arrumação é uma coisa, organização é outra coisa. Terceiro, eu sou organizado, mas minha mulher, cara, é uma zona, ou ela, eu sou organizado, mas meu cônjuge, meu marido, você não imagina. Ninguém vive numa ilha, sabe? Se não for na sua casa, vai ser no seu trabalho. Se você mora sozinho, você pode manter a organização do jeito que você entende, mas no trabalho. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que aprender a lidar com a desorganização dos outros se pretendemos não nos desestressar o dia a dia e ajudar o próximo a perceber. Observe os problemas de organização que você vive em casa e seja criativo, sabe? Por exemplo, marido que não consegue levar a roupa suja do banheiro para a área de serviço, põe um cestinho lá no banheiro, inicialmente, para ele colocar a roupa suja lá diretamente. É melhor do que ficar se estressando e brigando. Tente encontrar saídas interessantes, até que ele se acostume. Quando ele se acostumar, provavelmente ele vá. Eu estou falando homem, mas também tem muita mulher que faz isso. Quarto, não aguento organizar e meus filhos bagunçam tudo na sequência, se você tem família com filhos. Está aí uma realidade que papais e mamães precisam encarar durante algum tempo, principalmente quando são crianças, os filhos bagunçarem a sua casa. O que você precisa fazer é encontrar uma maneira de minimizar esse estresse que você vive a respeito. Isso não adianta. Que tal um cômodo para eles só para bagunça, entre aspas? Olha, aqui é brincadeira de vocês, pelo menos por um tempo. Aí, agora vamos organizar. Coloca tudo num canto no fim do dia. Brinquedos, empurra tudo ali, numa caixa. Enfim, nada de ficar o dia inteiro recolhendo os brinquedos e brigando com a molecada, porque não resolve a princípio. Se bem que isso é uma questão pessoal. Você vai encontrar a melhor forma de resolver. 5. Eu não tenho espaço na minha casa. Essa é outra desculpa. Sua casa é pequena, você tem coisas demais. Ou a casa é pequena ou você tem coisas demais. Livre-se da tralha, meu querido, minha querida. Tenha em casa somente aquilo que você ama, usa e o espaço vai aparecer. Pare de comprar algumas coisas durante algum tempo e use mais o que você já tem. 6, não tenho dinheiro para comprar os itens necessários para me organizar. Opa! Há famílias que moram num único cômodo e conseguem encontrar maneiras de se organizar. Não precisa buscar perfeição, sabe? Em segundo, faça o melhor que você puder com o que você tem. Usa aí uma latinha de extrato de tomate para colocar os lápis, se você não tem uma lapiseira. Usa uma caixa de produtos para organizar os papéis e por aí afora. 7, essa aqui é legal para vocês e vocês devem ouvir demais nas empresas onde trabalham. Eu preciso fazer hora extra todo dia, então eu não tenho tempo. No trabalho eu tenho que fazer hora extra. Vocês sabem que o profissional que trabalha até mais tarde acaba sendo considerado desorganizado pela maioria dos gestores das empresas. Isso porque, se ele não dá conta do trabalho, das tarefas no horário de expediente, tem que fazer hora extra, pode ser que ele não seja tão eficiente assim. Se o caso for um acúmulo de funções, talvez seja a hora de você conversar com a sua chefia ou procurar um emprego melhor do que esse. O que não pode é continuar como está, prejudicando os outros setores da sua vida. 8, quando eu chego em casa, cara, eu não consigo parar um minuto. Bom, é bastante provável que você não tenha um rumo a seguir, fazendo o que aparecer na sua frente primeiro. Então, estabeleça prioridades, dê um rumo. Você só tem a ganhar se organizando. Planeje o que vai fazer para o jantar, o que vai limpar em cada dia, o que vai usar na manhã seguinte e por aí afora. O objetivo é ter foco e não se estressar por coisas que deveriam ser feitas no piloto automático, pois assim você terá tempo para descansar e fazer qualquer outra atividade que você queira há um bom tempo. 9, já tem muita coisa para fazer, cara. Eu não quero me preocupar com mais uma, que é me organizar. Eu já tenho muita coisa para fazer e não quero me preocupar com mais uma, que é me organizar. Quando, na verdade, se você conseguir se preocupar só com essa, as demais vão se organizar. Todo mundo tem muita coisa para fazer. Você precisa se organizar para não ter um infarto em breve. Talvez você tenha que diminuir a quantidade de coisas que faz. Todo mundo passa por momentos na vida que dá vontade de fazer tudo mesmo ao mesmo tempo, etc, etc. E a 10ª desculpa mais usada, segundo a Thaís Godinho, eu acho besteira ser organizado. Eu me encontro na minha bagunça. Essa é clássica também, né?
Então, por que você está aqui me ouvindo, por exemplo, se fosse o caso de uma palestra em que eu tivesse que desorientar? Talvez porque queira fazer algo em sua vida e não consegue encontrar tempo. Tornar-se uma pessoa organizada não vai te deixar com toque, transtorno obsessivo. Basta pegar leve e focar no essencial. Ninguém precisa ser um as de organização, mas o mínimo necessário faz parte se você não quiser deixar a vida te levar. Ter objetivos, trabalhar para cumpri-los pode ser algo que você deseja no momento e, se for, organização vai poder te ajudar. Se você não se importa, então faz o seguinte, continue desorganizado, afinal, a vida é sua e você sabe o que quer num futuro que é uma ilusão, porque quando o futuro chegar vai ser agora novamente. Para qualquer outro motivo, seria importante conhecer o valor do tempo e um bom motivo para se organizar. A professora Rosisca Darcy de Oliveira tem uma frase no seu livro Reengenharia do Tempo que eu acho interessante. Eu estou encaminhando para fechar a minha conversa com vocês. Diz ela, ganhar a vida significa, antes de mais nada, reaproximar-se de sua matéria-prima, o tempo. Percebam, essa frase é tão curtinha, mas ela dá vida como sinônimo de o tempo. Vida é o tempo. O tempo é um bem tão raro que o homem mais rico da Terra não pode comprá-lo além de um certo limite. Sempre me fascinaram as reações dos que correram perigo de vida e renascem dispostos a mudar os seus destinos radicalmente. O tempo, então, é sua primeira grande conquista. Quando a gente fala em esportes radicais, adrenalina, por que o cara pula de bungee jump, meu amigo? Eu tenho que provar para mim mesmo que eu sou corajoso. Nada disso. A cada atividade em que ele solta adrenalina e que ele se desafia e que se aproxima da morte ou do risco da morte, é como se ao voltar dela ele dissesse, caramba, escapei dessa. Então eu preciso valorizar o que eu tenho nesse exato momento à minha frente e daqui a pouco, e daqui a pouco, e daqui a pouco. É mais ou menos isso. A ideia de tempo tem que ser valorizada antes de se perder. Não espere perder para dar valor. Valorize enquanto você existe, enquanto você tem. Valorize agora. O mundo gira, o tempo aparentemente passa, mas não é nós quem passamos e as coisas mudam. Saiba o que realmente é importante para não valorizar o supérfluo. As coisas que a gente considera como pequenas alegrias, um dia nós descobriremos que, na verdade, era a grande felicidade. Mas por esperarmos demais, acabamos muitas vezes de perceber só depois que passou, quando a gente não tem mais. Quando o agora não é aquele agora vivido. Percebem? E aí só nos resta, nesse agora, em que você já não tem mais aquilo que tinha naquele agora, que está no passado, só nos resta lamentar não ter aproveitado ao máximo. Portanto, aproveite cada alegria possível, cada possibilidade. Para aproveitar melhor o tempo, o professor Mário Sérgio Cortella tem uma definição de disciplina que eu acho maravilhosa. Disciplina é a organização da liberdade. Olha que coisa linda. Disciplina é você ter possibilidade de organizar a sua liberdade. Você é livre para organizar. Então, organize. Isso é disciplina. E eu normalmente uso muito essa expressão. Vamos lá, nós precisamos crescer, minha gente. Crescer não. Crescer é ficar maior, evoluir é ficar melhor. E outro dia o professor Mário Sérgio Cortella estava comentando que evoluir não significa, por antecipação, ficar melhor. Ficar melhor é aperfeiçoar-se. Evolução é simplesmente mudança. Evoluir é mudar. Tanto que os médicos usam nos atestados evoluiu para o óbito.
Então, eu parei de usar imediatamente a palavra evolução depois de crescer. Quando eu digo agora, não, crescer é ficar maior. E eu não quero só ficar maior, eu quero melhorar, portanto, eu preciso me aperfeiçoar. Eu deixei de usar a palavra evoluir, porque é interessante. A cada dia que passa, eu estou com 68 para 69, quase 70. Cada dia em que eu descubro uma ideia nova como essa aqui foi recente, eu descobri numa palestra que ele deu há cerca de uma semana. Eu vibro, confesso para vocês. Eu me sinto privilegiado. É como se eu recebesse uma carga de oxigênio depois de uma falta de ar imensa, sabe? Aquele oxigênio puro que vai encher meus pulmões e que vai me dar vida por muito e muito tempo, entre aspas. O termo involução, que seria o contrário de evolução, na linguagem coloquial, como um processo oposto à evolução, na verdade não existe involução segundo a ciência. Por isso que evolução não é ir para frente. Involuir seria ir para trás. A lei da irreversibilidade da evolução, que é chamada também do princípio de Dollo, foi proposta em 1893 por um francês, afirma que um organismo vivo nunca retorna exatamente a um estado anterior depois de evoluir. Portanto, ele evolui, ele muda, e ele não involui se ele voltar ao estado anterior, porque nunca será igual ao que era, compreendem? É só para entender por que evoluir não é melhorar. Evoluir é só mudar. Segundo o filósofo Heráclito, a repetição faz o hábito faz a eficiência. Portanto, repetir uma ideia, um gesto, uma ação, é o hábito. É o hábito. E você pode trabalhar a organização do seu agora, do seu tempo vivencial, através da repetição, do hábito. E aí descobri outra coisa interessante. Quando o hábito é negativo, quando você repete um gesto, uma ação, você começa a fumar um cigarro todos os dias, é um hábito. Você se habitua a fazer aquilo. Quando é negativo, quando te faz mal, é um vício. Um hábito negativo é um vício. O hábito não há juízo de valor nele. Hábito é simplesmente a repetição. Hábito. Se é negativo, é um vício. Se é positivo, é o quê? É uma virtude. Portanto, virtude é o contrário positivo de hábito, que é negativo. Agora, mesmo para você desenvolver um hábito, você tem que planejar. A organização é um hábito e depende do seu planejamento. E um bom planejamento é fundamental. E qual é o melhor planejamento? É aquele que pode ser mudado. Ora, mas como, Mário? Se eu vou planejar, eu vou mudar? Sim, porque há uma diferença. Um bom planejamento, ele só não pode ser flexível demais ou inflexível. Sabe? Não deve se confundir flexibilidade com volubilidade. Flexibilidade excessiva é mudar de rota quando necessário. Não necessário, não excessiva. Volubilidade é mudar de rota a qualquer momento. Não, você tem que ser flexível, mas sem exagero. Então, quanto mais eu ordeno bem o que faço, mais tempo eu vou ter para fazer o que eu quero ou o que eu preciso fazer com muito mais prazer e alegria. A vida é muito curta para ser pequena. Essa frase acho que é do professor Carlos Alberto Júlio, se não me engano. A vida é muito curta para ser pequena. E eu espero que, de alguma forma, aquela frase do professor Fernando Teixeira de Andrade, lá do começo, e que eu vou terminar com ela novamente aqui, tenha conseguido resumir exatamente o que nós pudemos ouvir até agora sobre tempo e como conseguir fazer aquele acordo que eu considero mais benéfico feito em minha vida até aqui, que foi dito pelo grande Mário Lago, ator, compositor, radialista. Lembra do Mário Lago, autor de Amélia? O Mário Lago disse, olha, eu nunca briguei com o tempo. Eu fiz um acordo com ele. Ele toca lá e eu toco aqui. Porque vai chegar uma hora em que nós vamos ter que nos encontrar.
e prestar contas. E certamente eu vou ter que prestar contas a ele. E quando chegar essa hora, nós vamos juntos para um outro espaço que não nos cabe repensar no agora. Sem saber do livro, talvez ele tenha dito isso. Fernando Teixeira de Andrade. Eu não sei se eu estou perto ou longe demais. Eu sei apenas que sigo em frente, vivendo dias iguais de forma diferente. Que hoje é o reflexo de ontem, que os verdadeiros amigos permanecem para sempre e que a dor fortalece. Que eu não posso escolher como me sinto, mas posso escolher o que fazer a respeito. E mesmo que tudo não ande da forma que eu gostaria, saber que já não sou o mesmo de ontem me faz perceber que valeu a pena. Para que vocês tenham ideia, há uma frase que diz assim: a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Eu queria tanto que vocês, de algum modo, pudessem compreender, ou pelo menos terem sido provocados a pensar nessa ideia do agora, para buscar uma paz interior que a gente não encontra pela ansiedade de esperar chegar ao futuro, ou pela tristeza, ou saudade, ou melancolia do passado que não volta. E o agora é algo tão maravilhoso. Como eu disse, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Para terminar, pelo menos esta parte da minha fala, e a partir daí eu estaria à disposição de vocês para perguntarem o que vocês quiserem, não sobre tempo, até preferencialmente não sobre tempo, mas sobre outras curiosidades que porventura vocês têm a respeito do meu trabalho, da minha profissão, dos meus amigos, das experiências. Mas eu queria terminar com uma poesia da Cecília Meirelles, que ela escreveu no livro Retrato Natural, em 1949, e que talvez tenha motivado a presidente Juliana Rodermel Joaquim a me convidar para conversar um pouquinho com vocês sobre tempo. Ela diz que gosta muito de uma poesia da Cecília Meirelles em que ela fala do tempo. E a poesia é essa: não te fies do tempo nem da eternidade, que as nuvens me puxam pelos vestidos, que os ventos me arrastam contra o meu desejo. Apressa-te, amor, que amanhã eu morro, que amanhã morro e não te vejo. Não demores tão longe, em lugar tão secreto, nácar do silêncio que o mar comprime. Ó lábio, limite do instante absoluto, apressa-te, amor, que amanhã eu morro, que amanhã eu morro e não te escuto. Aparece-me agora que ainda reconheço a anêmona aberta na tua face e em redor dos muros o vento inimigo. Apressa-te, amor, que amanhã eu morro, que amanhã eu morro e não te digo. Muito grato pelo precioso agora que vocês me ofertaram até esse momento. Espero que de alguma forma eu tenha provocado algumas ideias em vocês. Mário, em nome da BRH, quero te agradecer imensamente por essa noite maravilhosa, essas lindas palavras. Quero pedir desculpa a todos pelos probleminhas técnicos que tivemos no início, né? A Júlia, inclusive, teve que sair da apresentação, não vai conseguir fazer o fechamento. E a gente teve um probleminha também, gente, que se alguém, né, algum colega de vocês perguntar, a sala teve problema e ela limitou em 100 pessoas. Nós tivemos mais de 300 inscritos, Mário. Puxa vida! E aí houve esse problema e o único jeito de solucionar era tirar todo mundo e colocar. Então a gente não quis fazer isso, porque a palestra já estava andando, né? Mas então a gente vai enviar a gravação para todas essas pessoas que não conseguiram participar. Quer dizer que eu vou ter que voltar 2 vezes para os outros 200? Olha, eu acho que seria uma boa. Poxa vida, que pena. Mas ainda bem que tem essa, né, que a gente consegue gravar e vai conseguir mandar para eles, eles já vão conseguir assistir, né?
Mas muito obrigada, assim, gratidão imensamente por você ter vindo, por ter prestigiado a gente. E gratidão a todos os participantes que ficaram com a gente a noite toda. E com certeza valeu super a pena. Muito bem. E eu repito o que eu disse, eu não tenho pressa de ir embora. Fiquem à vontade, se quiserem falar sobre alguma coisa, fiquem à vontade, por favor. Com licença, boa noite. Boa noite, quem é? É Michele, tá escrito Vitor ali, mas é Michele. Não, diga, Michele. Na verdade, só agradecer ao senhor, maravilhoso, nossa. Cadê o senhor? Onde é que está? Quem é o senhor? Agradecer. Obrigado. Isso, por favor. Por esse tempo com a gente, incrível. Eu ainda fiquei aqui, ai meu Deus, que pena que não está gravando para poder compartilhar com mais gente, para dizer, aproveitem essas colocações. Foi maravilhoso, a sua emoção em algumas oportunidades me emocionou também. Então, obrigado muito obrigada, de coração, foi muito bom. Muito obrigado a você, pelo seu agora. Mário, tem várias manifestações também ali no chat, se você quiser dar uma olhadinha, tem várias pessoas colocando ali mensagens bem carinhosas. Puxa, que legal, estou recebendo, sim. Puxa vida. Muito bem, muito obrigado, muito obrigado. Eu vou repetir só, eu falei de um site, e vocês devem conhecer, mas estantevirtual.com.br. Quem não conhece, anote. E experimente entrar daqui a pouquinho, estantevirtual.com.br. Escreve o nome de um livro que você está procurando há muito tempo e eu garanto que vocês vão encontrar esse livro nessa estante virtual. E até, se me permitem, eu vou contar uma historinha para fechar que não tem nada a ver, tem tudo a ver com o tempo, tem tudo a ver com o tempo. Só um minutinho, deixa eu só pegar aqui. Já está aqui. Aqui. Eu cheguei em Lages para dar aula de educação física em 75, 74 para 75. Eu fui fazer inscrição para aulas excedentes no Magistério Público em Santa Catarina e eu não conhecia não conhecia Lages, não conhecia nenhuma pessoa, não conhecia a cidade, fui para Lages por acaso. E aí me disseram que eu tinha que apresentar na inscrição um atestado de idoneidade moral assinado por 2 professores efetivos no Estado. Era mais ou menos uma cláusula de barreira, assim, para evitar que as pessoas chegassem já. Pois eu consegui. Esse aqui é o atestado original daquela época. Atestado de bons antecedentes, assinado pela professora Lígia Maria Hesler e pelo professor Pedro Casparim. O professor Pedro foi reitor da Uniplac mais tarde. São 2 amigos que eu fiz no primeiro dia que eu cheguei em Lages, que me assinaram um atestado de idoneidade moral sem me conhecer. E eu tento, de alguma forma, no agora de hoje, fazer jus a essa responsabilidade que eles me deram lá em dezembro de 74. Por que eu estou lhes contando isso? Porque logo em seguida eu comecei a coordenar a educação física da 7ª CRE. E eu me lembro que logo em seguida me pediram para ir a uma cidade chamada Jaraguá do Sul, ajudar um professor que era o responsável pela UCRE na época, na CRE, pela área da educação física. O nome dele era Dr. Murilo Barreto de Azevedo, que se tornou um dos maiores amigos que eu tive durante toda a minha vida aqui. E eu fui a Jaraguá, fiquei no Hotel do Comércio, Hotel Modelo. Antigamente tinha o Hotel do Comércio, um hotel plano que tinha, atrás da rodoviária. E eu fui dar um curso sobre legislação de educação física, porque pouca gente, não tinha nenhum formado em Santa Catarina ainda naquele ano. Na mesma época, eu ganhei um livro, Me Cruzando a Vida. Eu ganhei um livro, Ternura para Sorrir e Chorar, Paul de Bird. É um livro de crônicas, um livro simples. Teve 2 edições no Brasil, com 2.000 volumes, 2.000 unidades cada edição.
é a editora Arte Nova. Eu ganhei de uma menina de Curitibanos. Fui fazer uma palestra, talvez, lá sobre legislação também, e acabei ganhando o livro. E adorei o livro. Eu sou daqueles que, vocês perceberam aqui, eu não tenho mais o Quem se Atreve a Ter Certeza, porque eu emprestei e não voltou. Eu sou de emprestar livros, por incrível que pareça, porque eu acho que se não voltar, tomara que ele faça bem para alguém. Mas esse aqui em especial, eu fiquei chateado, porque eu adorei o livro. São crônicas curtinhas, maravilhosas. É um livro, é um dos livros mais vendidos na Argentina como iniciação à leitura no ensino médio. Os argentinos leem muito e vocês sabem disso. Lá já tem 155 edições do livro. Aqui tem 2. Por isso que é difícil você achar. No estante virtual você encontra Ternura para Sorrir e Chorar. Eu emprestei esse livro logo em seguida e ele não voltou. E os agoras foram chegando, né? O agora de hoje, o de amanhã chegou, virou hoje, e o meu livro não voltou. E não voltou, e não voltou mesmo. E eu emprestei em 1976 e comecei a procurar uma nova unidade, porque eu queria comprar e ter, para de vez em quando ler, porque eu adorei o livro. E eu não achava esse livro em lugar nenhum onde ia. E durante muitos anos, pelo menos 30, eu entrei em quase todas as livrarias de quase todas as cidades que eu fui nesse país, em quase todos os sebos que eu podia procurar, e eu não encontrei Ternura para Sorrir e Chorar. Uns 10 anos, e eu, cada vez que eu não encontrava, eu tinha uma emoção triste, um sentimento ruim. Disse, meu Deus, será que eu não vou voltar a pegar o meu livrinho na mão? Encontrei Cuentos para Seguir Sem Rímel, que é a versão espanhola, castelhana e argentina. Essa aqui é uma das edições do argentino mesmo, né? Olha aqui, ó. Esse aqui é o número de edições do livro na Argentina. Ó. Esta edição é a de março de 92. Era a 58ª edição. Eu achei em castelhano, num sebo. Comprei, disse, poxa, pelo menos meu livro, metade do meu livro voltou. E comecei a ler. É impressionante como um país se faz com população, território e língua. Aí você percebe a força da língua portuguesa na provocação de emoções pessoais. Por mais que eu tivesse o livro em mão, com todas as crônicas, mais vertido para o espanhol, não é a mesma coisa que a língua portuguesa para provocar a emoção na gente. Eu fiquei menos triste do que, mas ainda assim continuei procurando o meu livro. Um belo dia eu já tinha desanimado. Eu chegava no shopping e disse, olha, tem esse livro, tal, Ternura para Sorrir e Chorar, Arte Nova, Pode Bird. Procurava, disse, não tem, Samara, mas eu vou deixar seu nome aqui, se porventura a gente conseguir da editora, alguma, enfim, uma reedição, a gente avisa. Eu tinha o nome em todas as Saraivas da vida, em todas as catarinenses da vida que você fosse, perguntar se meu nome estava lá. Um belo dia eu fui fazer um voluntariado, fui apresentar uma festa em benefício da Rede Feminina de Combate ao Câncer em Blumenau. Neuzinha Mansky ainda era a colunista viva que produzia. E ela me hospedou no Hotel Glória, pertinho do shopping. Em frente ao Hotel Glória tem um sebo de uma portinha só. Eu estou esperando me pegarem para levarem para o clube, aquele clube de Gaspar ali. Atravessei a rua, fui no sebo. Claro, vamos procurar, não custa. Procurei, olhei, de repente olho num canto de uma prateleira e vejo esta lombadinha. E assustei porque eu também tinha o costume de colocar um durex aqui, ó, quando era brochura, para não estragar, tá vendo? Vocês também devem fazer isso, né? Colocar um durexzinho aqui, sim. Eu olhei e falei, poxa vida, não é possível que seja. Comecei a puxar e era mesmo. Eu tremi, eu quase desmaiei de alegria, né? Perguntei para uma moça que estava num balcãozinho simples, assim, eu falei, querida, quanto é esse livro? Ela disse, está na última página o preço. Eu olhei aqui atrás e vi 5 cruzeiros, R$5. Que dia foi isso? Foi em 2008, 28 de junho de 2008. 76, 86, 96, 2006, 32 anos depois. Ela falou, falei, R$5? É R$5. Aí eu peguei e abri a primeira página do livro.
Era o meu livro, a minha unidade. Está aqui a marca que eu fazia, um M de Mário, uma florzinha. Eu tinha acabado de ler O Pequeno Príncipe e eu estava bem, sabe, emotivo. Então eu pus uma florzinha assim, que nem do Pequeno Príncipe mesmo. Ó. E essa pessoa nunca mais devolveu. Quando eu abri assim, que eu olhei, falei, eu olhei para ela e falei, senhorita, a senhora tem uma cadeira aí? Tenho, posso sentar? Pode. Vários lugares. Se eu lhe contar uma história, a senhora não vai me cobrar mais caro pelo livro? Ela disse, não, está aí o livro. Eu contei para ela. Ela falou, não, nem vou cobrar, nem pode levar. Eu disse, não, faço questão de pagar. Porque ele marcava com fita. Ele pensou, aqui, então. Também marcava, né? Quando ele pegou, ele abriu a página. 32 anos depois, 32 anos. o Ternura para Sorrir e Chorar voltou para as minhas mãos. Então, quando eu digo que livros como esse daqui, como esse aqui, em que eu ganhei daquela senhora, que eu não, quer dizer, eu devia conhecer, porque a afinidade foi muito grande. E ela estava absurdamente lúcida, viveu 2 semanas e faleceu. Não me conhecia, ligou e disse, olha, eu queria que o senhor viesse me visitar aqui. Eu estou com câncer, estou tendo em fase terminal, e eu quero lhe dar um livro de presente. Eu perguntei depois para ele, mas por que para mim assim? Não, é porque eu vejo o senhor na televisão quase todos os dias, converso muito com meu marido, e eu acho que o senhor tem a cara desse livro. Eu disse, poxa vida. Então, gente, até o marcador de página veio junto. Então, se eu puder... E tem o nome dela ainda aqui. Ou seja, se eu não tivesse ido naquela tarde lá, ou se eu tivesse deixado para ir, não, eu tenho uma semaninha para ir, eu poderia não ter tido a oportunidade de ter conhecido uma alma maravilhosa, o esposo, não ter tido acesso a esse livro que é um fenômeno de venda no mundo todo, e depois eu fui saber disso. E eu juro para vocês que eu só entendi o que significa esse agora aqui depois de ter lido umas 2 vezes o livro. Falava o poder do agora, o poder do agora. Eu disse, não, tudo bem, deve ser o tempo presente aqui, o tempo que a gente está vivendo, a gente não pode desperdiçar. Mas não é o agora, esse tempo presente aqui, é o tempo, é o tempo. Por isso, eu, mais uma vez, tenho que lhes agradecer, sabe? Por vocês terem despendido o agora de vocês, vários agoras aqui, me ouvindo. Eu imagino que no começo devem ter pensado, pô, mas que coisa maluca, o que o Mário tem que entrar nessas teorias de neutrino, de física quântica, mas tentem aprofundar-se. Esse, quem se atreve a ter certeza, é delicioso de ler. 235 páginas, num finalzinho de semana vocês vão ler. E vão entender claramente tudo, mas vão entender, tenho certeza que vão entender. Então tá. Muito grato a vocês pelo carinho. E se puderem assistir amanhã o Jornal do Almoço, mesmo que seja de Joinville, eu agradeço. E vamos fazer uma ótima noite. Mário, eu vou pedir em nome de todos, acredito que está todo mundo querendo isso. Tu poderia colocar no chat o nome desses livros para nós? Para quem não conseguiu, que nem eu aqui que tô com acesso e tal, eu não consigo anotar. Se tu puder fazer isso. Você tem, no que eu te passei, tem a capa do livro, tem o nome do livro, a capa. Só não tem a do Ternura para Sorrir e Chorar. Então, mas quem quiser... o poder do agora, pode pegar, por favor. Então, quem quiser me manda e-mail, tá, gente? Que daí eu mando o nome dos livros certinhos para vocês. Esse aqui é Ternura para Sorrir e Chorar. Ele é dividido em quatro blocos. As mortes, o amor, coisas de sempre e coisas que são minhas. As mortes são 2, 4, 6, são 8 crônicas sobre mortes. A primeira delas é Até Venderam o Piano. É a conversa de um garotinho com o avô, como se ele não visse o avô há um bom tempo, e ele contando para o avô como é que a casa tinha modificado. E ele vai dizendo, tal, lembra aquele piano que você costumava tocar quando eu começava a querer chorar, você me chamava para cantar junto com você, vovô? E você costumava tocar aquela música bonita, tal. Pô, já até venderam o piano, vovô. Mudou tudo na nossa casa. Aí no final você percebe que o avô já morreu faz tempo.
É lindo. Ó. Vale a pena. Vale o agora que vocês dedicarem a ele. Então tá. Posso terminar com algo alegre? Vocês ainda aguentam uma historinha de 2 minutos? Então vamos lá. Quando... Ah, tá aqui, ó. Eu ia dizer onde é que tá. Tá aqui. Eu tinha 9 anos de idade e o circo onde eu fui criado, eu fazia 18, 19 transferências por ano até a 8ª série do ginásio. Eu estudei viajando em circo. Por isso que eu não tive uma grande base português, matemática, sabe, parte pedagógica. Eu tive que... Não, estou falando sério. Eu tive que correr muito atrás. E os livros me ajudaram. Meu pai me dava exemplo. Meu pai tinha 3º ano primário só, numa escolinha rural. Minha mãe quase se formou professora normalista, mas não conseguiu. Ela foi para a carreira artística antes disso. Mas meu pai lia desesperadamente. Meu pai comprava coleções no circo. A mala mais pesada do circo, no fundo do circo que a gente ia, era de livros. Essa de Queiroz, 23 volumes. Eu me lembro que meu pai comprou a coleção e leu inteira, para mim. Eu com 6, 7, 8 anos de idade, ouvindo essa de Queiroz, pelo amor de Deus. E nós ganhamos esse livro aqui de um senhor em Três Lagoas, que foi a única cidade fora de São Paulo que a gente foi com circo. Meu pai tinha mania de chegar na cidade e perguntar: tem algum grupo de teatro amador na cidade? Tem. Quem é o diretor do grupo? Ah, é fulano. Ele ia lá e dizia: olha, a 3ª quarta-feira da semana que a gente tiver no circo, nós não vamos fazer o nosso espetáculo. O senhor vai pegar o seu grupo de teatro amador, vai lá, vai ensaiar, nós vamos oferecer repertório, vamos oferecer todo o guarda-roupa, cenário, tudo o que o senhor quiser para o senhor apresentar uma peça com o seu grupo no nosso circo. E toda a renda vai ser em benefício do grupo de teatro amador de vocês. Ele tinha uma visão de marketing assim. E quando chegou em Três Lagoas, o diretor do grupo de teatro amador de Três Lagoas era um alfaiate chamado Vicente Leão. E ele deu esse livro de presente para o meu pai. Esse livro chama-se Mané Gonçalo. Esse livro não tem catálogos. Ele é um livro quase artesanal, sabe? Aquelas composições de tipos móveis, tal. É um livro de um poeta nordestino chamado Pompílio Diniz, que tem cerca de 35 poemas nordestinos, que eu acabei decorando o livro inteiro, com 9 anos de idade, de tanto apaixonado que eu fiquei por esse tipo de comunicação, de literatura de cordel. Eu me lembro pelo menos de umas 15 ainda, mas eu decorei na época as 30 e poucos poesias que ele escreveu. Uma delas é assim, chama-se Conceio. Era assim que eu lhe dizia: menina, você me insurta. Repara essa saia curta, cuidado que o povo espia. Pois quando ela vai passando, os homens ficam rezando para que dê uma ventania. Assuma mais o decote, que assim está muito descido. E, por favor, também bote uma barra nesse vestido. Menina, ninguém é santo. Repare que em todos os cantos está assim de homem enxerido. Mas vai me ser, repare só, ela não tinha receio. Se eu falasse era pior. Porque depois do conceito, por capricho, ela mostrava um vestido que a mostrava a metade do joelho. Ah, vai me ser, logo imagino que isso tudo veio dar, né? Coitadinha da menina. Eu cansei de lhe avisar. Pois sabe o que aconteceu? Ela casou-se com eu, tem 10 filhos para criar. E o mesmo autor de uma jocosa brincadeira, porque é uma brincadeira linda essa, escreve algo tão emotivo quanto come, compadre, come. Do ponto de vista de uma criança de uns 10 anos que mora num sítio e que tem que acompanhar aquele peão que faz de tudo na fazendola para aprender o serviço, quem sabe um dia ele vai ficar ali. E na hora de almoçar lá no fundo, no galpão lá, pertinho do curral, onde a tia Rosa faz a comida para os peões,
Ela olha para ele e disse, tira a mão daí, poupa, menino. Mas olhando para o peão, disse, come mais, compadre, come. Então, ele construiu essa poesia que é, na verdade, a ilusão do agora, a ilusão do tempo. Percebam. Era eu e o Severino, ele grande e eu pequeno. E apesar de eu ser menino, de uns 10 anos mais ou menos, me forçaram ao compromisso de acompanhar no serviço que ele fosse fazendo. Mas quando chegava a hora de ir lá para a mesa, almoçar, me vendo com tanta fome, vinha assim a Rosa falar. Tira a mão, poupa, menino, deixa a comida para os homens. E olhando para Severino, come mais, compadre, come. Era por isso, seu moço, que embora eu, pequenino, naquela hora do almoço, queria ser Severino, ser um homem de verdade, para escutar, come, compadre, ao invés de poupa, menino. Mas isso não aconteceu. Pois agora que eu sou homem, assim a Rosa morreu, eu também perdi a fome, foi-se embora, Severino. Ninguém diz, poupa, menino. Ou come mais, compadre. Come. Então é isso. Pompílio Diniz. São essas coisinhas que povoaram a minha infância. E eu deixo como dica final, se vocês quiserem assistir um filme nacional, do qual eu participei quando eu tinha 7 anos de idade, que é esse cartaz que está aqui, ó. Não sei se dá para ver aí. Se vocês entrarem no YouTube e escreverem Maria 38, calibre 38, Maria 38, filme, vocês vão encontrar esse filme completo. Eu fiz esse filme no Rio de Janeiro, fiquei 3 meses lá. Olha quem integrava o cast do filme. John Herbert, Erval Rossano, Augusto César Vanucci, Zilka Salaberry, Roberto Duval, Afonso Sturte e Eliana Macedo. Simplesmente todos que mais tarde vieram fazer as novelas da Rede Globo. E eu tive o privilégio de descobrir no circo, o circo estava em Araçatuba, me convidaram, fui para o Rio com o pai, fiz um teste e participei do filme até de uma maneira expressiva, modestamente falando. Acho que é uma comédia musical pós-chanchada no Brasil. A chanchada não tem muito nexo, sabe? Como a gente diz, o roteiramento da chanchada é meio pé quebrado, é mais promoção de música e mais comédia mesmo. Essa não, essa foi a primeira pós-chanchada com um roteiro verossímil, então você vai assistir, você vai perceber que tem uma história. E na medida em que eu comecei a fazer as filmagens com a Eliana Macedo e entrosou, bateu o santo ali, o Watson Macedo, que era tio dele, era o diretor, começou a escrever outras cenas para o casal, para o menino e ela. E eu acabei tendo uma participação, modestamente falando, muito interessante. Eu gostaria muito que vocês assistissem. Na internet tem uma cópia remasterizada recentemente pela Embrafilme, para o Museu da Imagem e de Som. Está boa de assistir, está com um bom colorido, é preto e branco, mas está muito limpa a imagem. O som está perfeito, que não era muito bom na época do cinema nacional. Eu acho que vocês vão morrer não, Deus me livre. Vocês vão viver de dar risada em alguns momentos. E vão se lembrar do que eu estou falando. É isso, amigos. Muito grato pela paciência de vocês, porque eu estou sentindo que vocês não querem ir embora mesmo. A gente fica até amanhã te ouvindo, Mário. Tá uma delícia. Poxa vida. Então, amigos. Mas eu estou à disposição para voltar uma outra oportunidade para falar sobre coisas mais leves, como essas, por exemplo, como as experiências vividas, como a última experiência que eu imaginei viver na minha vida, que era apresentar o Jornal Nacional, quem diria, né? É aquilo que eu disse do agora. Sempre que você tiver uma ideia na cabeça, tome muito cuidado com a forma como você pede, porque acontece. Acontece. E aí você tem que dar conta daquilo. É aquilo que eu falei, a semente você planta. Colher não tem escolha, é o que você plantou, né? Aliás, eu te mandei na última telinha, não sei se você consegue tentar colocar no ar aí,
é a sexta-feira do Jornal Nacional, dia 29 de novembro. Dê uma olhadinha na última tela. Aí, experimenta apertar nesse e ver se tem áudio. Essa é a sexta-feira da apresentação. Eu não sei se não está chegando com áudio para mim, provavelmente não entre o áudio aí. Mas fica à disposição, se vocês quiserem receber, peçam e a Amanda manda para vocês também. Essa, para mim, a sexta-feira foi mais importante do que até apresentar o Jornal Nacional no sábado. Porque é aquele último bloco do jornal em que eles fazem a apresentação do casal. E conta por que o casal está lá. E a forma como acabaram me apresentando como um convidado diferente do que os demais que foram sorteados, um por emissora, acabou me provocando uma emoção que eu não sei como é que eu não abri a boca a chorar ali também, porque, é como ele disse, foi pelo maior tempo de apresentação de todas as emissoras da Globo e afiliadas. Aí a Renata Vasconcelos dizendo que a última dupla é a Lídia Passe, do Rio Grande do Norte, e o Mário Mota, de Santa Catarina. E nós tivemos que fazer esse bloco ao vivo. Ele normalmente foi gravado com as duplas durante todo o projeto, toda sexta-feira, eles gravavam às 5 horas da tarde esse bloco. E nós tivemos que fazê-lo ao vivo, porque teve um sequestro no Rio na mesma tarde e eles tiveram que ficar amarrados, aguardando a definição do que aconteceria para saber se eles iam poder entrar ao vivo ou não. E como o sequestro terminou por volta das 9, não dava mais tempo de gravar, então nós tivemos que fazer ao vivo. E aí eles apresentam a Lídia, mostram um pouquinho do Rio Grande do Norte, até o estado dela. Está sem som, né? Está sem som. Infelizmente. Mário, vai ficar disponível a gravação? Isso, por favor, fica à vontade. Também. Eu vou te mandar outros links desta passagem aí. Eu vou te mandar outros links com chamadas que eu guardei na época e que eu normalmente repasso para quem me pede. Porque, embora, como eu tenha dito, é passado, mas a gente revive no agora. São coisas assim que acabam fazendo o agora valer a pena. Compreende? O passado tem essa vantagem. Ele não nos pré-ocupa, ele nos pós-ocupa. E quando as coisas são positivas, meu pai tinha uma frase que eu achava linda. Meu pai dizia assim, olha, saudades a gente só sente de coisas, lugares e pessoas boas. E eu te juro que depois de muito tempo eu fui entender o que ele queria dizer. Saudades a gente só sente de coisas, lugares e pessoas boas. Das outras, ou dos outros, tristes, a gente tem lembranças. Mas saudade, essa dorzinha gostosa, que é tão boa de sentir, e ele dizia mais, pobre de quem não tem do que sentir saudades. Como é que a vida foi? Barbaridade, é verdade. Então, não ache ruim da sua existência, não. Eu não tenho o menor direito de reclamar de nada do que eu passei nos agoras anteriores e no agora que eu estou vivendo, eu confesso para vocês. Eu continuo tendo muito prazer em fazer o que faço, e a hora que eu sentir que os olhos pararem de brilhar, quando eu começar a falar sobre alguma coisa que eu gosto, que eu compreendo, em que eu acredito, parei, acabou. Não é mais o agora. Eu não sei o que vai acontecer, mas é a única forma de você realmente encontrar uma certa paz. É aquilo que eu estava comentando lá atrás do livro do Eckhart, que é quando você descobre o que significa esse agora aí. O agora é uma paz espiritual que você acaba encontrando
que não é, com todo respeito, não é frescura nenhuma, não é espiritualidade, não é autoajuda, não é isso. Eu não estou falando disso. Eu estou falando uma coisa que, modestamente, eu consigo vivenciar. E eu tento passar para as pessoas sempre que eu posso, onde quer que eu esteja, fazendo o que tenha que fazer. Porque também tem outra coisa que é importante. Eu ouvi uma frase do meu pai, deve ser uma frase antiga, porque eu fui ouvir a mesmíssima frase quando eu cheguei em Lages e fui trabalhar na TV Planalto, dita pelo seu Carlos Joffre do Amaral, que é o pai do Roberto Amaral, dono do SBT hoje. Quando eu cheguei na RBS, eu ouvi isso do seu Maurício Sirotsky Sobrinho, a mesma. E é a seguinte a frase: a gente tem que respeitar quem tem histórias para contar. A gente tem que respeitar quem tem histórias para contar. Desde que essas histórias tenham sido vivenciadas mesmo. E você percebe quando a pessoa está inventando uma história ou quando ela vivenciou aquela história. Por mais bom ator que seja, você percebe que ele estará atuando se não for verdade. Então, eu adoro ouvir histórias. E certamente é muito bom. Uma outra frase que meu pai era um filósofo, no terceiro ano primário na escola rural, mas ele dizia uma coisa quando os hippies começaram a mover Woodstock e mover o mundo com Make Love, Not War, faça amor, não faça guerra. Eu não entendia por que meu pai dizia, poxa vida, por que eles não usaram outra palavra ao invés de amor? Pô, mas que outra palavra o senhor colocaria ali? Make love, not war. Faça amor, não faça guerra. Eu usaria a palavra respeito. Faça respeito, não faça guerra. Por quê, pai? Porque por mais que você queira, algumas pessoas você não consegue bater o santo. A palavra amar é muito forte, meu filho. Até os mandamentos não precisariam existir todos. Bastaria ame ao próximo como a ti mesmo. Se você conseguir fazer isso, você encontrou a tua paz. Ama ao próximo como a ti mesmo. Agora, respeitar, você não tem o direito de não respeitar, por menos que você goste do outro. Respeitar é fundamental, goste ou não. Eu disse, é mesmo, cara. Por isso eu uso muito a palavra respeito. Por exemplo, eu acho que há uma diferença significativa entre ética e leis. Obedecer uma lei não é mais do que a obrigação da gente. As leis foram feitas para serem cumpridas e questionadas imediatamente. Você cumpre e em seguida você questiona. Porque a lei é um contrato social estabelecido entre os seres humanos de uma mesma sociedade para regular as relações e para permitir que essas relações sejam equilibradas. Mas elas refletem a moral daquela época em que foi promulgada, em que foi proposta. Na medida em que a sociedade evolui, as leis têm que ser revogadas e renovadas. Tudo bem. E se não houvessem as leis? Mas como não haver leis, Mário? Você acha? Voltaríamos aos tacapes, é verdade. Mas e se fôssemos éticos todos? O que é ser ético? Aí vem a melhor definição de ética que eu vi na vida, atribuída a um general romano lá do século não sei o quê. Ética é obediência ao que não é obrigatório, mas é bom, é justo e é coletivo sobre o individual. Repete. Ética é obediência ao que não é obrigatório, mas é bom, é justo e é coletivo sobre o individual. Caraca! Quer dizer que se todos nós fôssemos éticos, nós obedeceríamos, nós respeitaríamos o que não é obrigatório, mas é bom, é justo e é coletivo sobre o individual. Significa dizer que quanto maior é o número de leis, menor é a ética de um povo. Não tenho dúvida mais disso. Quanto maior é o número de leis, maior é a ignorância de um povo.
Um povo que precisa de milhares de leis para regular suas relações não é um povo ético. Ética é obediência ao que não é obrigatório, mas é bom, é justo e é coletivo sobre o individual. As leis são feitas no vácuo deixado pela falta de ética. Pô, gente, eu estou amarrando demais vocês aqui. Um abraço para todo mundo. Tá uma delícia, Mário. Não, mas já é tarde. Muito grato mais uma vez pelo carinho de vocês, viu? Por favor. Obrigada. Pode bater palma? Meio desincronizados aí, mas vamos lá. Puxa vida. Obrigado. Eu termino os e-mails com a mesma frase sempre. Disponham sempre que eu puder ser útil. Muito bom. Tá? Mário, obrigada, viu? Obrigada pelo teu tempo, pelas tuas palavras, foram inspiradoras e eu estava um pouquinho nos bastidores tentando conectar mais pessoas para a palestra. A gente teve um problema técnico no Zoom, que a gente não conseguiu liberar mais pessoas para participar. E eu estava tentando fazer com que isso acontecesse, mas ouvindo assim vários feedbacks, várias frases aí, né, tuas. E especialmente o que me marcou muito foi a questão de viver com intensidade, né? Não viver com a quantidade de tempo que a gente tem, o que a gente teve e o que vai vir, né? Mas sim a intensidade do agora, né? Esse é o presente, por isso que ele se chama presente. Então, gratidão aí pelo teu tempo. Vamos tomar aí mais oportunidades aí para contar histórias contigo, com certeza. Estarei à disposição sempre, que eu pudesse. Gratidão pelo teu agora. Um abraço, muito obrigado a todos. Um abraço. Tchau. Beijo a todos. Gente, obrigada a todos. Tchau, até tchau. mais. Tchau.